Olá, sejam muito bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Religare Fides. O meu nome é Daniele e é com grande prazer que eu apresento mais um momento dessa palavra com vocês. É muito bom ter os nossos ouvintes através do Spotify e também para você que está nos assistindo no YouTube. Eu te peço que você interaja comigo, que você deixe o seu feedback na barrinha de comentários, para a gente se conhecer mais, para eu saber o que vocês estão achando dos vídeos. E eu oro para que de coração essa palavra possa não somente ser emocionante para a sua vida, mas que ela seja uma palavra transformadora. Porque eu acredito que qualquer um pode trazer um sensacionalismo, qualquer um pode trazer um emocionalismo à sua vida, mas uma transformação somente o Senhor pode trazer em nossos corações. E que seja assim sobre a sua vida e que essa palavra de fato possa falar ao seu coração. Então vamos lá! Se você está preparado, pega a sua canequinha, a sua água, a sua pipoquinha e vem comigo que a gente vai começar. Primeiro, o nosso tema de hoje. Eu pensei bastante, eu confesso que foi um tema, como a gente está na nossa temporada, né, ainda de mulheres, nós já estamos finalizando, na verdade, eu queria ainda trazer algo relacionado a isso, e eu fiquei pensando muito sobre o tema, e foi um tema que falou muito, muito ao meu coração, que é a parábola das 10 virgens. Eu gostaria de trazer primeiro o contexto dela, gostaria de ler alguns versículos, são curtos, é o do capítulo 25 em Mateus, do 1 ao 13, e eu gostaria de discorrer eles rapidamente para você poder entender e compreender um pouco mais dessa parábola que Jesus conta. Então vamos lá. Abra a sua Bíblia em Mateus 25, do 1 ao 13. A parábola das 10 virgens. O reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram as suas candeias e saíram para encontrar-se com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram as suas candeias, mas não levaram o óleo. As prudentes, porém, levaram o óleo em vasilhas junto com as candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite, ouviu-se um grito. O noivo se aproxima! Saiam para encontrá-lo! Então todas as virgens acordaram e prepararam as suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: Dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. E elas responderam: Não, pois pode ser que não haja o suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E então, saindo elas para comprar o óleo, chegou o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete nupcial e a porta assim foi fechada. Mais tarde vieram também as outras e disseram: Senhor, Senhor, abre a porta. Mas ele respondeu: A verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem o dia nem a hora. É muito recorrente a gente ouvir essa parábola, tanto essa como as que são discorridas aqui em Mateus, sobre a parábola dos talentos, e também mais para frente veremos das moedas. Mas ela ainda assim eu costumo pensar que ela é uma parábola difícil de ser compreendida. Por que difícil? Muitos têm uma visão, um entendimento sobre ela. Alguns colocam até sobre o juízo final em cima dela e vários entendimentos. Mas uma das coisas que eu gostaria de trazer aqui, que muitos teólogos trouxeram, que nenhum fugiu desse tema, foram alguns pontos específicos que eu gostaria de trazer para vocês também. Primeiro, Jesus aqui nessa parábola, ele utilizou a descrição de um típico casamento judaico da época dessa parábola. Então, como que funcionava? Era de muito costume que o noivo ele fosse acompanhado dos seus amigos, era tarde da noite isso, à casa da noiva. E lá a noiva, ela era adornada e preparada pelas suas damas de honra, no caso eram as virgens, que foi aqui especificado no texto. E quando elas eram avisadas da aproximação do noivo, elas deviam sair da sua casa
e ir com as lâmpadas até o encontro dele para a celebração das núpcias. Então, o número aqui das 10 virgens, normalmente falam, é 10 porque teve um contexto por trás disso, né? Era esse número porque teve tal coisa. E não. Na verdade, não tem nenhuma simbologia sobre a quantidade de virgens. Geralmente era o que era tratado na cerimônia, era algo mais inclusivo. Então, normalmente eles faziam de 10 pessoas e eram assim que eram as celebrações, com um número menor. E o que a gente pode trazer aqui? A primeira coisa que a gente pode notar aqui é que todas elas eram virgens. E o que eu gostaria de mostrar com isso? Porque, como assim, todas eram virgens, mas não tinham aquelas que eram prudentes e aquelas que não eram as sábias. Historicamente falando, a virgindade ela sempre esteve relacionada à religiosidade e ao que é sagrado, ao que é culto. E nessa parábola, tanto as prudentes quanto tem bíblias, tem versões que vão falar que eram as loucas, né? Tanto as loucas, elas eram virgens. Ambos os tipos, tanto as 5 prudentes e aquelas que não eram. E as virgens, aquelas consideradas que eram as imprudentes, elas em nenhum momento foram prudentes e até mesmo aquelas que eram prudentes também não se tornaram loucas. Tanto no início como no final, essas virgens, elas começaram e terminaram do jeito que eram. Então, eram separados como as 5 virgens prudentes e aquelas que não eram. E aqui, dentro desse contexto, a religiosidade, ela se refere a virgindade. Então, essas mulheres que elas eram as prudentes e as loucas, todas eram virgens. Então, todas elas tinham uma religiosidade. E aqui ela mostra que a virgindade, como ela se refere à religiosidade, claramente a gente pode perceber que uma religiosidade não salva ninguém. Porque se dependesse de uma ser louca e a outra ser prudente, então todas seriam salvas, se fosse ver por esse contexto. Mas como ela se refere à característica da virgindade de cada uma e todas eram virgens, então aqui a gente pode ver que se todas seguissem de fato aquilo que falassem, colocando no nosso contexto hoje, né, uma religiosidade, então ela não traria uma salvação. E é isso que a gente pode ver hoje, atualmente, no nosso contexto. Não adianta a gente viver apenas uma religião, não adianta a gente, é o clássico, né, dizer que a gente não precisa viver uma placa de igreja. Não adianta a gente estar dentro de uma igreja e gritar avivamento, avivamento, volta ao Senhor, sendo que a gente não abre os nossos ouvidos para os gritos daqueles que estão lá fora, para os gritos daqueles que clamam por misericórdia, dos gritos daqueles que clamam por dor, e a gente muitas vezes tá lá só lá dentro, lá, eu tô aqui curtindo, eu tô fazendo isso pela igreja, eu tô fazendo isso, tal coisa, e a gente não tem feito nada além daquilo que a gente tem vivido. Não adianta a gente pegar um evangelho e viver somente para nós, isso não é a base de um verdadeiro evangelho. Então, aqui a gente pode ver que não adianta ter somente uma religiosidade, não há essa separação, ela não traz essa salvação que muitos creem que traz. A segunda coisa que é importante a gente destacar são as aparências. O segundo ponto que é importante a gente destacar aqui são as aparências. Por que as aparências? Esse texto nos mostra claramente que as aparências elas enganam. Aqui a gente tinha 10 virgens, todas tinham o mesmo propósito, todas tinham a mesma lâmpada, mas era meramente impossível a gente pensar, humanamente falando, né? Tentar discernir quem era quem. Todas ali estavam com o mesmo propósito, então como que eu saberia quem que era tola e quem que não era? E esse momento acontece a partir do verso 8, quando ele diz: as insensatas disseram às prudentes, dê-nos um pouco do seu óleo, pois as nossas candeias estão se apagando. Aqui a gente pode ver essa diferença, de quem de fato era prudente e quem de fato era tola nesse texto. E é uma coisa que a gente enfrenta muito hoje, sobre essas aparências. Muitos, eles possuem essa aparência
tanto hoje dentro da igreja, fixado dentro da igreja, quanto fora. É um mundo totalmente de aparências, onde você quer viver na sua caixinha, onde você pode transformar o seu mundo do jeito que você quer, só que no fundo você engana a si mesmo. Porque a gente não faz pelo outro, a gente não faz nem mesmo até por nós, mas pelo Senhor. No fim das contas, tudo que faz é em direção a Ele. Seja você proclamar uma palavra ruim para uma pessoa, você não deve perdão. Obviamente, você deve perdão a ela também. Mas antes você deve ao Senhor, porque você desonrou aquele que era dele. E aqui é algo que se vê muito, principalmente dentro de igrejas. De uma sociedade que você pode ser uma coisa, você espera ser uma coisa, mas que não adianta nada. Eu costumo dizer que aqui você é um joker, né? Porque você coloca essa vestimenta de palhaço, você tenta fazer com que as pessoas vejam que você é muito engraçado, que você é muito feliz. Aí você chega na sua casa, você tira essa máscara e você é totalmente infeliz. E não são essas máscaras que o Senhor espera que nós tenhamos. Não são essas máscaras que muitas vezes vão mostrar a nossa identidade. Por que você tem usado essas máscaras? Você quer aplauso de alguém fora? Você quer aplauso na sua rede social? Não adianta a gente ter uma sensibilidade na nossa rede social, não adianta eu estar falando aqui também pra você. Você que está me ouvindo no Spotify, você que está me vendo no YouTube. Não adianta eu estar falando aqui com vocês e ser uma outra pessoa. Não, a gente tem que trazer essa transparência, essa transformação de nós. A gente pode ser igual. A gente pode ter olhos, cabelo, a gente pode ter tudo a mesma coisa. Mas o que vai nos discernir de fato? É se a gente traz essa candeia acesa, de fato, em nosso coração e permita, né, que o Senhor molde em nós a sua verdadeira identidade. Terceiro, é importante também a gente destacar aqui sobre as lâmpadas. As lâmpadas, no fim, elas se apagaram. Então, se por um lado aqui a gente pode ver que as prudentes e os insensatos, né? Há um momento que tem essa diferença do que se torna de fato visível, que é ao apagar as lâmpadas. Então, quando o Senhor vem e mostra de fato quem Ele é, Ele se revela a nós podemos nos ver na mais transparência possível. É isso que aconteceu aqui. A gente viu a transparência dessas tolas. Por quê? Simplesmente porque as candeias se apagaram. A gente conseguiria ver, que elas eram tolas se não se apagassem? Então, muitas vezes acontece de a gente não ter a cautela, ser essa pessoa imprudente, ser essa mulher tola, porque a gente está preocupada somente quando acaba. Então, se eu estou buscando hoje um evangelho, se eu estou buscando hoje o Senhor, será que eu estou preocupada em buscar isso incessantemente todos os dias? Ou eu só me preocupo quando acaba? Aí eu preciso de um culto de renovação para ir, eu preciso de uma palavra de avivamento para aquilo despertar de novo em mim. Será que a gente precisa ficar pulando de galho em galho todas as vezes para perceber que essa chama precisa ser acesa novamente? A gente não pode deixar ela acesa todo o tempo? Então você também está sendo tola. Eu digo isso pra mim também. Então eu, Daniele, também estou sendo tola se eu penso dessa forma. E é uma luz que ela vem à tona. Não adianta a gente se esconder. Todas as vezes que você colocar essa máscara, você pode estar só você sabendo ali, você e o Senhor, que você está nessa incapacidade, que você está nessa infelicidade, mas ainda assim alguém está vendo. Você está se vendo. Você está se vendo naquela situação. Então, não adianta o que a gente faça, não adianta onde a gente se esconder. Hoje tudo vem à tona e o Senhor nos revela isso. E glória a Ele que Ele nos revela e que nos mostra todos os dias quem nós somos, a nossa transparência, que nós somos pequenos e dependemos totalmente dEle, para que essa chama fique acesa em nossos corações a todo tempo. E o quarto ponto, são bastantes pontos, então você que tá aí pode beber sua água, comer sua pipoquinha, tá? Então fica ligado aí. O quarto ponto é que o azeite ele é pessoal. O que seria esse o azeite pessoal? Como a gente já disse aqui, a gente pode ver,
tem muitos, né, significados dessa parábola, e alguns dizem que tem um significado esse óleo, esse azeite, mas uma coisa que nenhum distorce é que ele demonstra o Santo Espírito de Deus. Ele demonstra o Espírito Santo. E por que o azeite é pessoal? Porque assim, quando o Senhor ele nos encontra e nos traz uma vida redentiva, nos traz uma vida transformada, mediante a graça dele, mediante ao seu sacrifício, aquilo que nós recebemos é o teu Santo Espírito. Então, eu não posso compartilhar aquilo que eu tô vivendo aqui com o outro. Eu posso até um dia chegar num outro, seja no meu cônjuge, numa amiga, e falar assim, eu tava lendo isso aqui, olha só como foi emocionante. Tá, mas eu só compartilhei uma palavra, assim como eu posso estar aqui compartilhando com vocês. Mas assim como eu falei no começo aqui pra vocês, eu não quero que seja simplesmente uma palavra de emoção. Eu quero que seja uma palavra transformadora, e quem pode trazer essa transformação é o Senhor. Então, esse azeite ele é pessoal, é uma busca pessoal. Não adianta você pegar emprestado do outro. Você vai ter que buscar. É por isso que aqui elas negaram. Elas falaram, não, então vocês vão comprar o óleo, porque esse aqui é o nosso, a gente trouxe de reserva. Então, qual tem sido a sua reserva? Cadê a sua reserva? Você tem de fato cuidado sobre isso, ou você quer ficar buscando dos outros e pegando aquele mínimo, e quando falta de você entra em desespero? Tem essa reserva de azeite sobre a sua vida. Essa reserva é o Santo Espírito. É a comunhão que você tem com Ele, a intimidade que você tem com Ele. Isso só você pode buscar. São alimentos espirituais todos os dias que você tem que buscar. Senão você tem fome, senão você tem sede. Nada te sacia. Nada satisfaz a sua fome, porque falta, porque você nunca busca, porque você não tem essa reserva que de fato o Senhor prepara para que você tenha. Em quinto lugar, não menos importante, é a prudência e a vigilância que a gente vê aqui. Por que prudência e vigilância? Como a gente viu aqui anteriormente, existem naturezas aqui que a gente pode ver dentro do texto sobre o sono. E eu vou mostrar aqui, deixa eu ver qual foi. No verso 4. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilha junto com suas candelas. O noivo demorou a chegar e todas ficaram com sono e adormeceram. Aqui é legal a gente destacar que o texto ele fala assim: todas ficaram com sono e adormeceram. Não foram só as tolas que dormiram. As prudentes, elas também dormiram. Não há uma diferença entre uma ou outra que... então as outras dormiram, então é por isso que elas eram tolas. Não há essa diferença. Aqui a palavra fala que todas ficaram com sono e adormeceram. E o que nos leva a entender isso? Que o sono aqui, ele não foi um sinal de imprudência. O sono aqui, ele não é um sinal de loucura, ou seja, as virgens prudentes, elas não passaram a ser loucas pelo fato de terem dormido. Então, o que isso nos leva a compreender? Que, de fato, o ter ou não ter o azeite é o que nos torna imprudentes. E o que seria esse azeite? A presença do Santo Espírito. Então, não é se você cochila, não é se você tem sono, por um momento você desliza, mas é se você tem esse azeite aceso, se você tem essa reserva de azeite dentro de você. Então, a lição principal aqui, eu digo que seria o mandamento de vigiar. A vigilância das prudentes é aquele que nos prepara, de fato, para uma longa espera. E o que eu queria trazer como uma mensagem principal para vocês? Neste mundo que nós temos vivido, em um mundo de total conturbação, em um mundo onde muitos gritam, onde muitos usurpam até mesmo da palavra, onde muitos desonram mesmo o nome do Senhor. Que papel eu e você, mulher, nós temos cumprido, mediante a tudo isso que a gente observa? Que papel a gente tem sido aqui dentro desse texto? Será que a gente tem sido essa mulher prudente
ou essa mulher é insensata? Eu não digo de ser iguais, mas ter essa diferença, que eu tenho esse azeite, que eu e você temos esse azeite. Será que nós temos tido de fato essa reserva? Ou a gente tem buscado tentar ser igual às outras? Ou a gente quer clamar a ele só quando a gente está no vermelho? A gente coloca o combustível só quando tá no vermelho. Óbvio que hoje a gasolina tá cara, a gente coloca só quando tá no vermelho, né, minha gente? Porque não dá certo, não. Mas nesse caso aqui, será que a gente tem buscado mesmo ter essa prudência? E tudo o que você escolheu hoje, tanto nesse texto aqui que a gente pode ver, quanto na nossa vida hoje, é meramente pó. A gente não pode trocar hoje nada. Nada, não trocar a nossa essência de fato por aquilo que os outros esperam. Então, se você tem esperado aqui, se a sua vasilha é cheia de comentários, se você precisa de opiniões alheias para você viver, se você precisa estar encaixado em algum parâmetro dessa sociedade tão conturbada para viver, então você tem buscado meramente pó. Eu sinto muito te dizer isso. Se você tem buscado somente elogios e não tem entendido a sua identidade, não tem buscado de fato uma identidade verdadeira em Cristo, então você não entendeu nada. E é muito triste hoje a gente ver que pessoas têm trocado, principalmente mulheres. Você aqui, mulher, tem trocado de fato isso por aplausos e tem trocado por aquilo que não traz uma verdadeira satisfação. Pode até te trazer. Aquele momento ali a sua candeia pode estar até acesa. Mas aí quando acaba e você não tem uma reserva, você entra naquele desespero. E mais uma vez você fala, o que eu irei fazer? Mas eu te digo que há sempre uma esperança. Há sempre a graça, há poder e mais satisfação no evangelho do que em qualquer vasilha, do que em qualquer grito e referência que este mundo traga. E se você chegou nesse momento de, meu Deus, e agora o que eu tenho que fazer? Então retorne, entenda aquilo que te espera de fato, aguarde de fato a vinda do Senhor. E aguardando essa vinda não é pulando de galho em galho, como a gente diz. Não é esperando, eu espero um pouquinho aqui, então não quero esperar mais. Acho que eu não posso mais viver assim. Não é pulando de galho em galho que a gente tem que estar, mas de fato ter um evangelho contrito, que a gente viva ele incessantemente, todos os dias, aquele que nos sacia, aquele que a gente faz até assim para poder contar para alguém, e a gente suspira, e a gente quer gritar para o mundo inteiro quem ele é, quem é o Senhor, assim como Maria Madalena fez. Assim como aquela mulher que estava aos pés do Senhor quando ela foi buscar água. Assim que ela ouviu que ele era de fato o Messias, ela foi proclamar para a cidade. É isso que ele espera de nós, que nós vivamos de fato um evangelho verdadeiro, e não esse raso que o mundo oferece, o que muitas igrejas muitas vezes mostram, mas é um evangelho transformador. Então, que nós, eu e você, sejamos mulheres completas em Cristo. Que o nosso azeite, eles possa sempre ter essa reserva. Que todos os dias possa ser aceso dentro dos nossos corações. E nós aguardemos ansiosamente a vinda de Cristo. E enquanto a gente espera, a gente seja essa diferença. A gente proclame o nome dele. E para que no fim, ele te conheça e ele me conheça. E assim vivamos para a eternidade, para glorificar e honrar o nome dele. Essa foi a mensagem de hoje. Eu espero que de fato ela seja transformadora sobre a sua vida, que o Senhor possa continuar impactando o seu coração. Então, mais uma vez, eu digo para você que não me acompanha no Instagram, que você possa estar me seguindo lá, acompanhando os meus stories, acompanhando os meus posts. E na bio do meu Instagram tem um link que você tem acesso aos pedidos de oração. Se você você tem algum pedido de oração, me manda lá, ou se você quiser me mandar também no direct, pode ficar à vontade, eu vou estar orando por você durante toda a semana, ou durante todo um mês, um ano. O que você me falar, eu vou estar te auxiliando e vou estar conversando com você, que você se sinta de fato à vontade. E também queria agradecer mais uma vez você que está me ouvindo aqui no Spotify, obrigado pelo seu tempo, ter tirado o seu tempo para me ouvir. Também a você que está me vendo
Muito obrigada, que você possa interagir aqui comigo, me dar um feedback, dar o seu joinha aí, sua curtida, ativa sininho, não sei se tem sininho, ativa todas as coisas aí. E deixe seu comentário também se você gostou, ou se você tem até uma sugestão de algum tema, alguma coisa que você possa interagir comigo, eu quero te conhecer. E é isso, eu queria agradecer de fato do fundo do meu coração por todo mundo que está aqui me assistindo e me ouvindo. É sempre um prazer imenso proclamar aqui a palavra do Senhor. Eu sempre digo que eu sou um mero vaso de barro que me permito, pelas mãos do oleiro, mostrar aquilo que Ele tem falado de fato ao meu coração. E que possa ser transformador, não vindo da minha boca, não vindo das minhas palavras, mas de fato do Senhor. E é isso, Deus te abençoe, um forte abraço e um beijão!